Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem uma edição especial, a gente chegou aqui no nosso episódio 10 e por isso eu convidei o meu colega da RIPA, Gabriel Franklin. Por favor, Gabriel, se apresente. E aí, pessoal, tudo bom? Parabéns pro Caixa de Histórias aí, 10 episódios, sucesso total. Acho que vocês já devem me conhecer aí da RIPA, do Iradex Podcast, do Sete Reinos. Como o Paulo falou, meu nome é Gabriel. E, assim, além de estar nesses podcasts da RIPA, eu tenho também uma coluna aqui no iradex.net, que é o Releituras, onde eu tô sempre falando do que eu tô lendo. E sou um apaixonado por literatura. Então, assim, a afinidade que eu tenho com o Caixa de Histórias é maior do que qualquer outra coisa. Muito legal, Gabriel. Hoje o nosso episódio é especial porque a gente está fazendo um crossover com uma outra atração que a gente tem dentro do Iradex, que são os Contos Iradex. Explica pra gente o que são os Contos Iradex, Gabriel. Então, Paulo, o Contos Iradex ele nasceu como uma iniciativa da gente de poder meio que abrir um canal assim, para as pessoas contarem suas próprias histórias. Eu acho assim, por mais que a gente, eu, o PH, o Caio, todo mundo que passa pelo Iradex, a gente tem gostos diferentes, a gente meio que se liga num gosto único, que é por histórias, assim, independente da mídia dela. Então, eu acho que a gente dá essa oportunidade para as pessoas contarem suas próprias histórias, sejam verdadeiras ou inventadas, era um grande objetivo que a gente já tinha. E a gente recebeu o projeto de um ouvinte que meio que se ofereceu para ajudar a gente nisso, a coordenar. E a gente fez alguns testes e acabou dando muito certo. Então a gente já está há 2 meses aí com esse projeto, o Contos Iradex, recebendo muitos textos e até agora a gente já publicou de 4 autores diferentes. Então é legal porque essa edição especial também é para celebrar que um projeto que a gente queria que há muito tempo desse certo realmente funcionou, né? Legal. E é justamente em cima dos contos que esse podcast vai ser feito, né? A gente vai ler 3 autores, porque até agora a gente teve 3 autores mais o Gabriel, certo? Isso, já teve 2 contos meus que foram publicados em 3 partes cada um, né? Deixando um pouquinho os contos do Gabriel de lado, para você saber deles, vocês vão ter que correr lá no Iradex e ler os contos dele. Mas eu e o Gabriel, a gente se juntou aqui pra gente justamente fazer um episódio especial narrando uns trechinhos dos contos para você e fazendo uma observação sobre eles, apresentando esse projeto. Como eu comentei com vocês no podcast sobre Perdido em Marte, que eu não tinha muito um espaço no podcast para novos autores, eu quero com esse espaço, junto com os Contos Iradex, justamente ter esse espaço para novos autores também dentro do Caixa de Histórias. Então, vamos ver pelas respostas, depois vocês dizem pra gente se vocês gostaram ou não do formato do podcast, e a gente vê se a gente faz isso com alguma frequência ou não, junto com os Contos Iradex, tá certo? Bom, Gabriel, então vamos pro primeiro conto? Vamos lá. Qual que vai ser? O primeiro conto é O Dia do Yuri, do autor Anderson Chon. Então vamos lá ouvir. O Dia do Yuri. Durante o intervalo, eu só fazia fugir daquilo que me afligia. Fugia dos valentões no corredor, das meninas que riram da minha cara, da diretora que ficava vigiando se tinha alguém fazendo algo errado, dos professores furando a fila da lanchonete. Estava dentro da escola para fugir dos males sociais que eu encontrava aqui, algo paradoxalmente contraditório. Eu sempre subia para o último andar e ficava lá, sentado nos degraus, esperando o tempo passar. Meu incômodo eram os casais que iam para lá aproveitar do mesmo isolamento ao qual eu procurava. Eles se beijavam de forma enlouquecida, era quase preparação para o sexo. E o pior, não me respeitavam. Minha estadia ali era completamente ignorada. Parece que jovens com ímpeto sexual não conseguem ver nada ao seu redor. Juro que no próximo intervalo eu trarei um pacote de camisinha e um painel luminoso indicando a minha presença.
Legal, Gabriel, o que você achou desse conto? Por que você selecionou ele para ir pro Contos Iradex? Cara, ele tem uma história legal porque ele, inclusive, é o primeiro conto que a gente publica no Contos Iradex que não foi da equipe, né? Vamos dizer assim. A gente meio que quis dar a cara a tapa e não queimar nenhum autor ouvinte, né? Vamos dizer assim. E colocou primeiro um conto meu pra meio que medir, assim, se o pessoal ia gostar da ideia ou não. Uhum. Que foi o Chefe 62, né? O Dia do Yuri, ele é um conto que ele já tinha sido mandado pra gente há bastante tempo, no começo do ano até. O Anderson enviou por e-mail, disse que escutava muito a gente falava muito de literatura, e ele mandou esse conto mais só pra gente dar uma analisada, não tinha nem a pretensão tanto assim de publicar. O PH leu, gostou bastante, passou pra mim, eu li e fiquei assim, maravilhado com a história e com o modo de escrever, dei uma editada básica nele, mais questão de pontuação e tal, e entrei em contato com o autor. Na época a gente não tinha nem pretensão realmente de ter ainda esse projeto, né? Porque era bem no começo do ano. Mas a gente teve a vontade realmente de publicar de algum jeito. Acontece que nesse meio termo de conversa entre a gente, o Anderson, o PH, surgiu a ideia do projeto. E nada melhor do que assim, um texto que a gente já tinha há algum tempo, né? Que já tinha sido, de certa forma, trabalhado em cima, que a gente já tinha gostado, e de um ouvinte muito querido, né? Porque ele contou que a gente tinha meio que ajudado ele no processo criativo, né? E não poderia ser outra escolha a não ser essa do Dia do Yuri, né? E foi o primeiro conto que a gente publicou de ouvinte. E o retorno que a gente recebeu, os feedbacks, foi excelente. Foi um dos motivos pelos quais a gente viu que o projeto daria certo, entendeu? Que teria gente interessada, tanto para mandar texto para ser publicado, quanto para ler mesmo. Legal. Bom, então dá uma sinopsezinha desse conto, né? Basicamente, pessoal, no Dia do Yuri você vai encontrar aquele cotidiano de colégio, né? Uhum. É uma época que depois que passa a gente fica com saudade, às vezes, né? Uma época que não tem muitas responsabilidades, mas de certa forma também é uma época muito difícil, né? Principalmente para quem sofre bullying, para quem não tem muitos amigos, para quem de certa forma fica à parte daquele grupinho mais popular, vamos dizer assim, né? Uhum. E o Dia do Yuri é basicamente isso. É uma visão de uma criança que está justamente meio que à parte dessa fase que muita gente considera a melhor da vida, né? É um conto bastante instigante, porque ele, de certa forma, é muito contraditório. Ao mesmo tempo que o Yuri tá na escola para aprender, para, de certa forma, fugir daquele ambiente, é um ambiente que ele convive todo dia e que ele é atraído todo dia para retornar lá, entendeu? E assim, com um final sensacional, né? Quem for ler o conto aí vai ter boas surpresas até o final dele. Eu acho que esse texto também, ele traz um pouco de nostalgia, porque em determinado momento o menino encontra alguma coisa que o motiva, ele encontra alguma coisa que o deixa animado diante da posição tão para baixo que ele parece ter o tempo todo. E essa coisa de animação infantil leva a gente um pouco pra nossa infância, sabe? De querer agradar o pai e a mãe. Isso eu achei bem legal. Essa passagem, na verdade, ela não me lembra tanto o colégio. Me lembra mais a faculdade, assim. Eu já estava acho que no segundo semestre da faculdade, não me empolgava muito, nem com o curso, nem com as pessoas que me rodeavam, assim. Mas eu descobri meio que uma vocação, assim, que era da aula. E isso, de certa forma, me manteve durante muito tempo, sabe? Legal. E eu acho que é um respiro que o Yuri tem também dentro do conto, né? Essa questão desse trabalho que ele ia fazer. É interessante essa parte. Legal. E você achou que a gente consegue ter bastante empatia pelo Yuri? Assim, eu consegui ter bastante. Eu acho que vai ter alguns leitores que não vão se identificar tanto, porque não é todo mundo que passa essa experiência, né, no colégio. Claro que quem, de certa forma, sofria bullying, ou quem teve que trocar de colégio durante uma série, assim, no meio de um ano, no meio de um semestre, com certeza vai se identificar. Mas o que é interessante é porque, mesmo se você não passou por essa situação, você tem como ter uma certa empatia, sabe? Porque tem um pouco assim, um espírito juvenil bem forte no Yuri. Ele tem 12 anos, mas eu acho que qualquer pessoa pode se identificar por questão de construção dos sonhos e inseguranças, principalmente. Críticas, às vezes, até mesmo a professores e a própria instituição do colégio. Eu acho que isso é
é meio que comum a todo mundo, independente de você ter sido popular ou não no colégio. E o que não dá pra fugir, ainda mais nessa idade, é a busca pela identidade, né? Seu lugar no mundo, onde você se encaixa. Sim, com certeza. Assim, você buscar algo que lhe mova, né? Algo que lhe faça ir pra frente. E também, outra coisa, Paulo, que é muito bem explorada pelo Anderson no conto, é que a questão familiar mesmo, né? Uhum. Além de tudo, além do colégio, às vezes ser um ambiente meio hostil, né, para algumas pessoas, às vezes você ainda tem que lidar com problemas em casa. Uhum. Então a gente tem pais separados, ou então pais que estão juntos, mas não se separam por causa de você, né, por causa do filho. Uhum. Então é uma parcela importante também dentro do conto, né? Eu achei aquela frase que ele coloca que sociabilização forçada não serve de nada interessante. Bem legal. Ele tem uns momentos assim que são bem chaves, assim, que são bem fortes. Algumas palavras que, de certa forma, você até se questiona se uma criança de 12 anos teria esse entendimento, né? Mas, à medida que o conto passa, você passa a perceber por que ele tem esse entendimento e as coisas fazem sentido. Mas essa parte também que você falou é bem forte, assim. Que não deixa de ser uma verdade, né? Você tá ali convivendo com pessoas diferentes, que pensam diferente, que falam diferente, que, assim, tem outra visão de mundo, se é que você pode dizer que você já tem uma visão de mundo aos 12 anos, né? Uhum. E é um negócio que é forçado, e você tem que fazer aquilo, né? Até meio que um certo questionamento sobre a obrigatoriedade da escola e tal, assim, você pode, de certa forma, puxar isso do conto também. Legal. Eu queria deixar fazer mais uma adição aqui, que o Anderson, ele é poeta, na verdade, né? Ele é de Salvador. E esse foi um texto que ele mandou pra gente, apesar dele já ter vários outros publicados, né? Que é, inclusive, uma das exigências que a gente pede pra dentro do Contos Iradex, né? Que ele seja completamente inédito. Então é legal porque, depois que ele publicou com a gente, muita gente foi procurar ele no Facebook, ele tem uma página lá, e tem bastante gente que manda recado pra gente, agradecendo por a gente ter apresentado, né, o Anderson, porque ele realmente é muito bom. Legal. Bom, vamos pro próximo conto? Vamos lá. Qual que é o próximo conto? É o Será que Eles Vão Rir, do Wilson Júnior. Legal. Então vamos ouvir o trechinho agora? Vamos lá. Será que eles vão rir? Por que eles não riem mais? Questionou-se com tristeza enquanto vestia a roupa colorida. O que aconteceu? Pensava amargo, tirando da mochila puída um pequeno estojo de maquiagem. O camarim era mal iluminado. Uma solitária lâmpada amarela no topo do grande espelho manchado mal afastava a penumbra, fornecendo luz apenas para que o sujeito não se vestisse na escuridão completa. Pelo menos a escuridão esconde a imundície que toma conta deste lugar. Falou para si mesmo, olhando em volta e sentindo o ambiente opressor agravar sua tristeza. Começou a maquiagem. Primeiro a pasta branca, ao redor dos olhos, nas sobrancelhas e bochechas. Um pouco de pó para secar a pasta. Depois o blush azul nas bochechas. O batom roxo destacando a imensa boca. Por fim, fez a gota azul debaixo do olho esquerdo. Era uma maquiagem de palhaço triste, refletindo aquilo que ia em seu coração. E esse texto do Wilson Júnior, por que ele foi escolhido? Cara, assim, o Wilson, se existe hoje um Contos Iradex é graças ao Wilson, né? Como eu falei no começo, a gente tinha essa ideia já, de certa forma, fazer alguma coisa com histórias de outras pessoas, ou até mesmo as nossas histórias, mas a gente não tinha um formato. E foi legal porque o Wilson, ele mandou pra gente, assim, por espontânea vontade mesmo, ele mandou pra gente um projeto, em que ele meio que se responsabilizava a coordenar uma coluna, um espaço, alguma coisa dentro do Iradex, em que ele receberia textos de outros autores e organizaria esses textos. A gente
gostou muito do projeto, mas de certa forma achou que ainda faltava alguma cara mais iradex, né? E aí a gente matutou em cima do projeto, pensou junto, eu, Caio, o PH, e aí chegou na ideia do Contos Iradex. E assim, a gente não podia pensar em outra pessoa para ajudar a gente a coordenar esse projeto além do Wilson, né? E ele já tem experiência tanto em escrever quanto analisar contos, e ele tá ajudando a gente nesse projeto. Então, assim, os contos que são enviados, eles passam por mim, pelo Wilson, a gente trabalha neles, ele faz todo o contato de edição com os autores. Então, assim, tá sendo muito positivo. E no momento em que a gente começou a divulgar, depois do conto do Anderson, foi o dia do Yuri, que a gente começou a pedir para as pessoas mandarem os contos, não tinha muito conto ainda pra gente publicar, né? Então, vamos continuar a publicar da equipe, né? Como já tinha sido publicado um meu, na verdade, já tinha sido publicado 2 meus, a gente concordou que ia ser legal o Wilson publicar algum dele, né? Na verdade, esse conto do Wilson era até pra ter entrado antes. Mas assim, como a gente vê o Chevy 62, que foi o primeiro conto, ele é um pouco melancólico. O dia do Yuri também tem um pouco de melancolia. E como vocês vão ver daqui a pouco, Será que eles vão rir também? Então a gente achou que ia ficar meio pesado, assim, ter 3 na sequência, né? Então a gente publicou um outro que chama A Praia, que é um pouco mais pra cima, né? Vamos dizer assim. Um pouco mais engraçado. E aí logo depois veio o do Wilson, que aí é esse tapa na cara, né? Eles já ouviram o Será que eles vão rir? Eles não vão ouvir. Pois já ouviram, na verdade. Legal, então, você falar isso, desse peso, dessa coisa do tapa na cara. Porque é bom ficar claro também que ele não foi pro ar só porque era o Wilson, né? Porque o texto tem qualidade também. Tem qualidade. E um detalhe interessante é porque, assim, se vocês forem notar, entrarem agora na página, ele é o maior de todos até agora. Porque é uma das propostas que a gente tem também no Contos Iradex, é trazer de uma vez só textos muito longos. A gente, de certa forma, fez uma pesquisa, principalmente lá no Bando de Ruma, né, que é o nosso grupo no Facebook, perguntando pro pessoal até quantas linhas, até quantas palavras eles leriam na internet sem se cansar. Então, baseado nisso, a gente tem um limitezinho para ser publicado de uma vez. Isso não quer dizer que contos grandes não possam ser publicados, mas para isso a gente divide, né, em várias semanas. O conto do Wilson, com certeza, seria um que seria dividido. Só que, conversando com ele e lendo o próprio texto, a gente vê que não tem um ponto de ruptura. Ele flui muito bem, mesmo sendo um pouco maior, né? E esse aspecto de tensão, de certa forma, que fica durante o conto todo, é o que te mantém ali ligado. Então, por mais que ele seja um conto grande, você fica ligado até o final dele. Legal. Bom, já começou a falar do conto, da sinopse dele? Então, basicamente é um palhaço, né? Você já percebe que é um palhaço, até mesmo pela imagem aí que a gente colocou. Você acessar aí o link, você vai ver uma imagem meio macabra. E o palhaço, ele é uma figura que amedronta, né? Assim, eu acho que até hoje eu não conheci ninguém que, por mais que não tenha fobia total, não fique um pouquinho assustado com um palhaço. E a gente acompanha então esse palhaço que está se maquiando, provavelmente para uma apresentação, e ele fica se questionando várias coisas. Aparentemente ele já fez sucesso em alguma época, e ele fica se questionando por que ele não tem mais esse sucesso, por que ele não consegue mais fazer as pessoas rirem. E você acompanha esse processo dele de colocar a maquiagem e de matutar todas essas coisas aí dentro da cabeça dele. Interessante. Mas é engraçado você dizer que não conhece ninguém que não sente pelo menos assustado com o palhaço. É verdade, eu não conheço ninguém que não diga pra mim que, assim, eu tenho um pouquinho de medo de palhaço. Você pode até... Eu conheço pessoas, inclusive, que não conseguem olhar pra palhaço, que ficam completamente terrorizadas. Assim, tem alguns que ainda toleram, mas eu acho que eu, pelo menos, não conheço ninguém que não sinta um certo receio, sabe? Porque por mais que seja uma figura que é relacionada à alegria, ao humor, ele tem um quê macabro, entendeu? Assim, acho que todo mundo já teve um pesadelo em algum momento com um palhaço, né? E é interessante que ele lida com essa questão durante o conto, né? Isso. Ele trata disso, ele cita o Stephen King aqui, a gente pode falar do Coringa também, que são personagens que transformam a figura do palhaço em algo aterrorizante. Com certeza. E é interessante porque, lendo o conto, eu me lembrei de várias coisas, assim, algumas bem expressas, né, por ele, a questão do Stephen King e tal, do Coringa, mas me lembrei, por exemplo, de Watchmen. Tem passagens do Watchmen memoráveis, né, que tem a história lá do palhate, do palhaço, que tá triste, tá depressivo, e o médico diz pra ele procurar, né, uma forma de se divertir, e era ele próprio a sugestão do médico, né.
Então, isso me lembrou muito dentro do conto, porque ele tem um quê de glória perdida, vamos dizer assim, né? Uma certa insatisfação desse palhaço, de certa forma, de em algum momento ele ter conseguido fazer as pessoas rirem, e agora ele não conseguir mais, uma frustração muito grande, né? Olha, se você está falando disso, eu vou citar então uma referência literária, que é uma peça de teatro de um autor brasileiro chamado Timochenko Webb, que chama Palhaços. Ela tem uma discussão muito interessante sobre a felicidade, a posição do palhaço e a relação dele com as pessoas normais, entre aspas, na sociedade. Poxa, muito legal. Tem inclusive uma ópera também que é bem famosa, que deixou famoso o Pavarotti, não vou me lembrar agora o nome do autor, mas chama Il Pagliacci, que inclusive tem uma área belíssima que deixou o Pavarotti famoso, e que é justamente isso, né? Que ele fala, né, a comédia acabou, como se a vida do palhaço em todo momento tivesse que ser permeada por comédia, e ele não fosse uma pessoa comum que tivesse altos e baixos, né? É bem interessante isso, porque o conto traz realmente esse ambiente todo, e todo esse questionamento em cima, né? Legal. Agora deixa eu citar um trechinho aqui, que é uma coisa que eu quero comentar. Tem um momento no texto que ele diz assim: "Malditos comediantes de stand-up", disse em voz alta, lembrando-se das entrevistas. "É um tipo diferente de humor, de cara limpa", diziam de maneira presunçosa, como se tivessem inventado fazer rir. Eles apenas humilham os outros. O palhaço não. O palhaço ri de si mesmo. Traz o humor das coisas simples e inocentes. Eu acho interessante esse texto, assim, porque assim, eu também sou palhaço. Eu fiz curso de clown, todo um treinamento dentro da minha carreira de ator. Já fiz uns espetáculos de palhaço. E assim, uma coisa que se fala dentro do palhaço é que assim, o palhaço usa a menor máscara do mundo, que dizem, que é a bolinha do nariz. E que você, quando põe essa máscara, já não te cabe mais nenhuma outra máscara. Não serve, você não pode usar as máscaras sociais que você usa quando você está como palhaço, como clown. Você está num estado que você tem que estar totalmente aberto. A única máscara que você pode usar é a máscara do palhaço. E justamente o processo de você encontrar o seu palhaço é um processo de aceitar o seu ridículo. Ver o que você tem de absurdo, de feio, de ridículo, aceitar isso e passar a amar isso e mostrar isso para os outros de uma maneira a se revelar para as pessoas. Então, eu não sei o quanto o Wilson conhece dentro do ser palhaço, mas é interessante como ele chegou fundo nisso, nessa frase. Nossa, bem legal isso que você falou, porque, de certa forma, eu lembro que quando eu li essa parte, eu dei vontade assim, de aplaudir mesmo. Porque é uma coisa bem séria isso. De certa forma, o lance do stand-up, de você estar rindo dos outros, né? E do palhaço estar rindo de si mesmo. É uma coisa que, como você falou aí, que você era palhaço, né? Eu acho que, nesse caso, eu também sou palhaço, porque eu prefiro 1000 vezes fazer piada comigo mesmo do que piada com os outros, né? De certa forma, você fica mais seguro quando você tá falando só de si. E esse trecho que você falou é interessante porque dá para notar também um certo desgosto dele, né? Com relação à mídia, ao meio. E é uma discussão que atualmente é falada bastante, a questão do circo, né? O circo, de certa forma, perdeu um pouco ou muito do espaço que tinha, né? Principalmente no começo do século passado. A questão de chegava o circo na cidade, era a grande festa, né? É basicamente o que hoje são os grandes shows que acontecem aqui. Por exemplo, se você anuncia que tem um show de um determinado cantor na cidade, a cidade fica empolvorosa, e naquela época era o circo, né? Então, de certa forma, mais uma vez a questão da nostalgia e da glória perdida. E eu também não sei até que ponto o Wilson conhece esse ambiente, mas eu acho que ele, de certa forma, falou com alguma propriedade aí. É interessante quando você disse que nesse ponto eu também sou palhaço. Aí me lembrou mais uma referência, que é o filme Palhaços do Fellini. Sim. Que tem muito... Justamente no começo, ele começa dizendo que palhaço, em essência, são figuras que você encontra no dia a dia, que às vezes você não consegue entender muito. Então, até como um mecanismo de defesa, você ridiculariza e aponta o dedo. Mas o quanto daquilo não tem em você é muito interessante. É verdade. E essa questão de trazer também... Porque assim, o conto é meio que atemporal, né? Ele não traz muitas
dicas, apesar de, por exemplo, ele limitar depois de Stephen King, a gente já sabe que é depois de Stephen King, né? E tem o lance também do stand-up que traz ainda mais pra nossa época. Então, assim, é interessante porque em determinadas partes do conto você não sabe muito bem localizar no espaço-tempo onde está acontecendo aquilo, né? Mas com algumas dicas, ele meio que te direciona. E eu acho isso muito legal, é uma técnica que é muito legal, não só na escrita de conto, mas na literatura como um todo. Você não entregar todas as informações logo de bandeja. De certa forma, você conta com a astúcia do leitor também para ele ir montando o quebra-cabeça. Isso é bem interessante dentro do conto. Bom, podemos ir pro próximo? Vamos lá. Antes de ir, só deixar mais uma referência também. Tem o filme do Selton Mello também, O Palhaço, que também é ótimo. É verdade. Vamos lá, qual que é o próximo conto? O próximo é O Dono da Esperança, do Gusta Mociaro. Ah, legal. Vamos ouvir esse conto então? Vamos lá. O Dono da Esperança. Acordo ainda cansado. Está escuro, mas o silêncio esperado das madrugadas já deixou há muito de ser uma realidade nessas ruas. Sim, eu durmo na rua, ali naquele papelão. Isso quando meu papelão está ali, né? Já que acordei, vou aproveitar para dar uma volta pelas redondezas, ver o sol nascer, esticar as pernas e esperar a padaria abrir as portas. Ah, como eu adoro aquele cheirinho de pão fresco. Aquece meu coração. Quem sabe um dia eu provarei um desses pãozinhos ainda quentinhos. Enquanto isso, me contento com o amanhecido que seu Joca me oferece quase todas as manhãs. É meio borrachudo, duro, mas é melhor que nada. Minha garganta seca anseia por um pouco d'água. Já não chove há alguns dias, e nem as poças espalhadas pela calçada, que geralmente me salvam, estão ali disponíveis. Pedir? Não. Meu orgulho não deixa. Já é um sacrifício aceitar as migalhas do Joca. Vou ter que encarar uma longa caminhada até aquela pracinha. O sol já está no seu auge, o asfalto cada vez mais quente, mas meus pés já estão acostumados. Você percebe que está mal na vida quando até um gole d'água é uma incerteza e um tremendo desafio. No caminho me sinto invisível. As pessoas passam por mim e desviam o olhar. Não sei se sentem culpa pelo abandono ou se preferem ignorar os problemas para não criar obrigações. Estou triste. Meus passos curtos fazem aqueles quarteirões parecerem monumentais. O calor e a desidratação castigam, e até a minha vista começa a me pregar algumas peças. Paro na esquina, olho para os dois lados, olho novamente e com confiança movo a perna esquerda. E... Bah! Sorte que consegui voltar. Esses motoqueiros surgem do nada, pronto para nos atacar. Cachorro louco é um dos poucos apelidos que eu consigo compreender. Finalmente avisto meu destino. No meio da praça, a água jorra em uma fonte. Dá até vontade de correr para me esbaldar. Sou tímido, decido ir no meu ritmo mesmo. Sorvo com vontade e me sinto revigorado. Olha quem está ali. É o Alf. Nem sei se esse é o nome dele de verdade. Quando eu grito Alf, ele olha, talvez apenas por educação. O Alf parece ser gente boa. Vem sempre aqui na pracinha. Compra uma pipoca, come um pouquinho e divide o resto com as pombas. Quando ele me vê, sempre me dá algumas. Parece pouco para quem olha, mas só quem está na minha pele sabe a diferença que faz. Eu gosto do Alf. Queria que ele me levasse para casa algum dia. Chacoalho o corpo para arrumar meus pelos, balanço o rabo de alegria, me aproximo e chamo. Alf, Alf! Um afago na barriga e todos os problemas desaparecem.
Bom, e para finalizar então aqui a nossa sequência, esse vai ser o último conto que a gente vai discutir. E diz pra gente por que a gente escolheu este conto para ir pro Iradex. Bom, assim, quando vocês estiverem escutando esse Caixa de Histórias, já saiu outro conto, né? Mas quando a gente tá gravando aqui, foi o último que foi lançado. É bem interessante porque agora a gente tá entrando numa nova fase. Depois que o Wilson publicou, a gente recebeu muitos textos, analisou eles, montou uma grade. Então, assim, o texto do Gustavo, ele inicia essa nova fase, da gente realmente encarar o Contos Iradex com todo o potencial que ele tem, de ser esse espaço para as pessoas poderem divulgar suas histórias. E, assim, a gente teve os meus textos, né, que eu não posso me considerar um escritor, mas meio que sou da casa, então tinha que ser comigo mesmo. A gente teve o texto do Anderson, que é um poeta, a gente teve o texto do Wilson, que é escritor mesmo, e agora a gente passou para um texto, um conto, de uma pessoa que não é escritora. Ele mesmo se define como não sendo escritor, o Gustavo. Uhum. Ele trabalha com web, ele trabalha com internet, mas ele gosta de histórias. Então a gente quis dar essa oportunidade e realmente é esse o nosso objetivo. Além do conto ser maravilhoso, assim, ele conquistou todo mundo que leu logo de cara. Esse foi um conto que a gente teve que trabalhar pouquíssimo em cima, porque ele já veio praticamente pronto para ser publicado. Legal. E você falou uma coisa interessante quando a gente estava discutindo Será que eles vão rir? Que você disse que o Wilson faz o trabalho de edição no Contos Iradex. Como é que é essa parte desse trabalho de edição? Basicamente a gente analisa, o Wilson faz essa primeira análise, depois ele passa para eu fazer uma segunda visão. Basicamente a gente olha questão de pontuação, questão gráfica, questão às vezes de um parágrafo estar muito grande, a gente dividir, questão mesmo editorial. O conteúdo do texto, ele é de exclusividade do autor, a gente só não vai publicar um conteúdo que a gente ache que seja ofensivo para alguém. Mas a gente não opina na questão do conteúdo. Se a gente vê que ele não está ofensivo, que ele é um conteúdo de boa, a gente não vai dizer, muda isso aqui ou muda aquilo ali. Claro, se for dentro da edição, a parte mais técnica, aí a gente faz sugestões. Agora, é sempre um vai e volta de vários e-mails. A gente conversa sempre com os autores, dizendo, o que você acha de mudar isso aqui? Essa questão dessa palavra aqui, para não repetir e tal. Mas a questão do conteúdo em si é exclusividade do autor e a gente deixa bem claro que não tem limitação com relação a tema, a forma, principalmente. A gente vai publicar poesia também, se você quiser mandar poesia. Então é legal por causa disso. A edição que a gente fala é mais questão mesmo ortográfica. Às vezes a gente, quem escreve o texto, não percebe certas coisas, né? Certas palavras. O Wilson gosta muito de falar uma coisa que é assim, você que está escrevendo o texto, você conhece já tudo que está ali, então você não é nada novo, então você perceber o erro é bem mais difícil, então é legal ter essa visão de uma outra pessoa, né? Você fica viciado no próprio texto. Isso, exatamente. Na verdade, é essa palavra que ele utilizou e eu tinha esquecido. Você fica viciado no texto, no seu texto. Bom, dá a sinopse do Dono da Esperança, então, Gabriel. Basicamente, ele é um conto que fala do dia a dia das grandes cidades, que a gente tem milhares de indivíduos que estão nas ruas e que passam despercebidos pela gente, entendeu? É o lance de você estar passando na rua e você não ter a menor ideia de que aquela pessoa que está dormindo ali no chão, dormindo debaixo de uma ponte, numa praça, ela tem uma história para contar também. E essas histórias são tão interessantes ou mais interessantes do que as nossas próprias. E eu acho que é isso que o Gusta quis trazer assim, para dentro desse conto. Uma reflexão sobre a nossa vida cotidiana e de como existem milhares de incógnitos que passam pela gente todo dia e a gente não tem a menor ideia. Bom, como a gente passou o conto inteiro aqui, a gente não precisa ter medo de dar spoiler, porque já falamos tudo, né? Isso, exatamente. Mas já que a gente já pode falar isso, eu queria comentar que é uma coisa interessante desse conto, porque ele, o tempo todo, ele te joga uma situação, né? E aí no final, você tem o plot twist e você vê que não era uma pessoa, era um cachorro. Isso, e o mais legal, Paulo, é que você lendo a primeira vez, todas as pistas estão lá, entendeu? Já pra você imaginar, pra você ver que era um cachorro, mas você não acreditava, porque você estava condicionado a pensar que era uma pessoa. E aí, quando você lê uma segunda vez, eu convido todo mundo a fazer isso, agora que você já ouviu o Paulo falando a você, ler com a sua vozinha na cabeça aí, você perceber que todas as pistas estavam lá, e eu acho isso genial no escritor, entendeu? Ele te dá todas as pistas do final, mas ainda assim, o final ser uma surpresa. Isso é muito legal.
E eu acho interessante porque, assim, talvez aconteça aquela coisa meio catártica que muita gente simplesmente não gosta de mendigo. Tem uma visão de que são vagabundos, são isso, são aquilo, e que... Não querem trabalhar, né? E muita gente adora bicho. Então, de repente, a pessoa vê aquela descrição e já cria o julgamento na cabeça de que, esse conto aqui querendo botar como herói um vagabundo que não faz nada da vida e tal, e de repente, quando ele vê que é um cachorro, ele tem um tapa na cara, dizendo, você tá valorizando mais um cachorro do que um ser humano. Você aceita coisas de um cachorro e não aceita do ser humano. Uhum. É uma reflexão interessante essa. Muito interessante e bem atual, porque a gente vê muita coisa, questão de direitos animais e tal, sendo muito divulgado. Mas muitas vezes, as mesmas pessoas que divulgam isso, você convida elas para participarem de um sopão comunitário, alguma coisa assim, e as pessoas dizem que não se interessam tanto, entendeu? E é uma reflexão muito forte, e é realmente como você disse, é um tapa na cara, porque muita gente que eu apresentei o texto me falou exatamente isso, entendeu? Uhum. Passou o texto todo imaginando que ia ser uma história de um vagabundo, de um bêbado, alguma coisa assim, e quando chega no final, bateu aquela pontada, né? Aquele tapa na cara mesmo, porque era um cachorro. Uhum. E aí veio a sensibilização. E é muito estranho isso, às vezes, você pensar, né? Por que um animal muitas vezes toca mais a gente do que um ser humano passando pela mesma situação de fome, de descaso, de ser deixado de lado? Eu não sei o porquê disso, entendeu? Não vou me atrever aqui a dar respostas, mas é um negócio legal, um convite muito bom do Gustavo pra gente pensar isso. Uhum. Troque seu cachorro por uma criança pobre, né? Punk dos anos 80? É dos anos 80 essa música? Não sei. Cara, eu não sei também de precisar de quando é não, mas eu acho que definiria bem, assim, muitas vezes o que certas pessoas falam, né? Eu acho que esse radicalismo todo também não é por aí, mas... Com certeza, mas muita gente que defende, de certa forma, ou que não vai tanto com os direitos dos animais, fala isso, né? Eu acho que não é por aí, a gente tem que encontrar o meio termo, a gente tem que encontrar uma forma de ajudar todo mundo. Mas a reflexão é sempre importante. Porque uma coisa também não inviabiliza a outra. Completamente. Bom, isso. Esses foram 3 contos publicados no Iradex. Os links dos contos estão na descrição desse episódio. Se você está vendo o episódio pelo site, já tá fácil, né? Porque você clicar aí na abinha contos lá no menu principal também, você vai ter acesso a todos os contos já publicados. E o que você tem para falar agora para quem tá ouvindo a gente, Gabriel? Paulo, eu vou me apossar aqui do seu espaço, do Caixa de Histórias, e fazer mesmo um convite, realmente chamar o pessoal a participar do Contos Iradex. Você pode mandar o seu conto, o seu texto, a sua poesia, o que for, não tem limite nem de forma, nem de assunto e nem de linha, como eu falei, né? A gente pode publicar coisas maiores particionadas. Você pode enviar para o e-mail contos@iradex.net e a gente vai entrar em contato com você. A gente não deixa de ler nenhum texto, por mais que alguns a gente não possa publicar porque eles já foram publicados em outros locais. Como eu falei, a gente pede que seja 100% inédito. A gente vai te dar um feedback de alguma forma e fazer um convite especial para as autoras que estiverem escutando a gente, porque até agora a gente já recebeu, acho que uns 20 textos, e a gente não recebeu nenhum texto de autora. E a gente quer realmente ter textos de todas as pessoas, de todos os lugares do Brasil. A gente já publicou texto de nordestinos, a gente já publicou texto do pessoal de São Paulo. A gente quer de todos os lugares do Brasil e de fora do Brasil também, se vocês quiserem mandar, por favor, mandem. Mas principalmente a gente quer que autoras mandem também os textos. A gente já teve algumas publicações nossas com personagens femininas, mas a gente quer também que o feminino esteja presente na parte da criação da história. Uhum. Então fica esse chamado aí pro pessoal sair da onde estiver aí escondido, com vergonha. Inclusive, se você não quiser se identificar, a gente pode publicar com um pseudônimo, não tem problema. Você só precisa se identificar pra gente que está recebendo o texto por questões de direitos autorais e tal. Mas a gente pode publicar com pseudônimo, enfim. A gente quer que essas histórias que estão escondidas aí nas gavetas, nesses cadernos antigos aí, que elas sejam publicadas e que a gente possa ter uma discussão legal sobre essas histórias. Legal. Aliás, eu acho que a gente pode até estender um pouco esse convite a outros tipos de autores que de repente se sintam
com medo de se colocar. Então, sei lá, quem tem uma literatura trans, uma literatura que você ache marginal e você tem medo de ser julgado, dentro do Contos, dentro do Iradex, da RIPA toda, a gente tenta não ter esse tipo de postura, então o espaço é aberto a todos, né? Com certeza, Paulo, até porque assim, a gente tem um lema no Iradex, né, que eu acho que faz parte também do lema do Caixa de Histórias, é lugar de coisa boa. Então assim, a gente não tem limitação de tema, a gente só vai vetar um tema se a gente perceber que ele, de certa forma, vai gerar animosidade, ele, de certa forma, ele tem um discurso que a gente não concorda, um discurso de ódio, algo nesse sentido, mas a temática, ela nunca vai ser limitada pela gente. Entendeu? Então fica aberto realmente para todo mundo. Tá certo, então. Bom, Gabriel, obrigado por você ter vindo aqui participar do Caixa de Histórias, por a gente ter feito junto essa edição. É muito legal a gente também ter um espaço, valorizar quem tá querendo escrever aí, quem tá na carreira e querendo entender como é que esse processo todo rola, né, de criação. Aliás, recomendo vocês que escutem o Incógnito, que falam justamente disso, né, e teve apenas o primeiro episódio piloto lançado, mas sei que vai vir aí com tudo. Com certeza. A gente só precisa achar outros autores também pra gente falar dessas outras obras, né? Uhum. Essa foi fácil porque era a obra do próprio criador do podcast. Mas enfim, então fica aí o convite para vocês. Escutem os podcasts da RIPA. Novamente, como eu disse no começo, digam pra gente o que vocês acharam desse formato aqui. Se vocês acham que a gente deve fazer mais com alguma frequência, sei lá, uma vez por mês ou a cada 2 meses, o que vocês acharam deste formato para novos autores. Aí vocês podem deixar nos comentários ou mandar para caixadhistórias@iradex.net. Tem também o Twitter, @caixa_histórias. E, Gabriel, você tem algum endereço, Twitter, que você queira deixar pro pessoal aqui? Cara, assim, o pessoal vai me encontrar mais fácil, acho que no próprio Facebook mesmo. Então, pode procurar lá, facebook.com/gerolência. O nome é estranho, mas é isso mesmo. Ou então procura lá Gabriel Franklin, eu sou o que não tem foto de gente. Tá certo. Então é isso, pessoal. Agradeço muito, Gabriel, ter vindo aqui. Cara, eu que agradeço e espero que o Caixa de Histórias tenha mais 10, 20 mil episódios. Muito obrigado. É isso, pessoal, e até a próxima. Até mais.